Você já se perguntou por que, muitas vezes, nos sentimos atraídos por relações que nos diminuem? Porque parece que para receber amor, precisamos sempre ceder, nos moldar ou até mesmo nos perder no processo. Neste vídeo, vamos desvendar uma das lições mais poderosas da filosofia estoica. Não mendigue afeto. A verdadeira dignidade não vem de agradar os outros, nem de ser constantemente validado por gestos de carinho que não são genuínos. Ao contrário, ela vem de dentro, da autossuficiência emocional e da sabedoria de reconhecer que você é suficiente, independente de como os outros te tratam. Acompanhe cada detalhe deste vídeo e entenda como o estoicismo pode transformar a maneira como você lida com os seus relacionamentos. Ao invés de se submeter ao medo da solidão ou da rejeição, você aprenderá a valorizar sua própria companhia e a buscar relações onde o afeto seja verdadeiro e recíproco. Se você está cansado de ser tratado como opção, é hora de aprender a ser tratado como prioridade. E tudo começa com o valor que você dá a si mesmo. Fique até o final, pois cada conceito aqui apresentado pode ser a chave para uma mudança radical na sua vida emocional. Este é o momento de se libertar de padrões tóxicos e aprender a cultivar o amor próprio. Não perca essa chance. A dignidade interior como fortaleza. Vivemos em um mundo onde a aprovação alheia é confundida com amor, e a ausência de afeto costuma parecer um veredito sobre o nosso valor. No entanto, para o estoicismo, filosofia da clareza, da virtude e do domínio de si, o verdadeiro valor não é atribuído por mãos externas, mas reconhecido por quem habita o próprio espírito com retidão. A dignidade não é algo que se conquista do outro, é algo que se sustenta por dentro, inabalável como um rochedo diante da maré. Mendigar afeto é trair essa fortaleza interior, é entregar, aos poucos, as chaves da própria alma a alguém que talvez nem saiba o que fazer com elas. Cada gesto de carência desesperada, cada tentativa de ser visto a qualquer custo, é uma renúncia silenciosa à soberania que nos cabe sobre nós mesmos. O estoico compreende que, ao viver em função da aceitação do outro, deixa-se governar por vontades alheias, tornando-se, portanto, servo e não senhor de si. A dignidade que nasce da consciência reta é silenciosa, mas firme. Ela não implora, ela permanece. Ela não grita, ela se impõe pelo simples fato de não se dobrar. E é por isso que o sábio, diante do desprezo, da indiferença ou do abandono, não se fragmenta. Ele pode até sentir a dor do desapontamento, pois é humano, mas não permite que essa dor desaloje sua integridade. Ele se recusa a medir seu valor pela resposta emocional de quem o cerca. Condicionar a paz interior ao amor recebido é como construir uma casa sobre areia, instável, dependente, frágil. O estoico, ao contrário, constrói sobre rocha, e essa rocha é a virtude. Não se trata de desprezar o amor, mas de saber amá-lo com liberdade, não com necessidade. O primeiro passo, portanto, é lembrar-se. Quem suplica por carinho, esquece-se do próprio valor. E quem se esquece do próprio valor, cedo ou tarde, aceita qualquer preço para se sentir amado. É hora de retornar à fortaleza, de silenciar o desejo que mendiga e ouvir a voz que permanece. Você é digno, não porque alguém te escolheu, mas porque você se escolhe todos os dias ao não se abandonar. Quando o amar se torna apego. O estoicismo nos ensina a buscar equilíbrio até mesmo nas emoções mais intensas, e isso inclui o amor. Amar é um ato nobre, quando guiado pela razão e pela virtude. Mas quando o amor se torna unilateral, sem reciprocidade, ele perde sua nobreza e adoece. O amor não correspondido, quando insistido, deixa de ser virtude e transforma-se em apego. E o apego, segundo os estoicos, é uma das formas mais sutis de servidão da alma. Não há sabedoria em persistir onde não há troca. Não há honra em doar-se infinitamente a alguém que sequer estende a mão. O amor, quando verdadeiro, nasce do reconhecimento mútuo da humanidade e da virtude no outro. Quando apenas um lado se entrega, enquanto o outro se alimenta desse afeto como quem consome um recurso, estamos diante de uma relação desequilibrada.
onde um se eleva às custas da renúncia do outro. E isso não é amor, é dependência. O sábio sabe retirar-se. Ele não se apequena para caber na ausência do outro. Ele observa os fatos com clareza, não com ilusão. Ao perceber que o sentimento que oferece é recebido com indiferença ou manipulado como vantagem, o estoico não dramatiza. Ele simplesmente aceita e se recolhe. Não por fraqueza, mas por força. Não por orgulho, mas por respeito a si mesmo. Porque amar a si é também saber onde parar de amar o outro. Insistir em vínculos que não se sustentam por si só é desperdiçar energia moral. O amor que não volta, que não floresce em diálogo, presença e cuidado, é um grito no vazio. O estoico prefere o silêncio da dignidade à fala desesperada da carência, pois ele compreende que a liberdade começa quando se ama com desapego e se solta com gratidão quando o outro não permanece. Não confunda constância com submissão, nem fidelidade com autonegligência. Amar de verdade é querer o bem do outro, inclusive o próprio bem de se afastar quando esse amor não encontra morada. O coração livre é aquele que ama com plenitude, mas jamais se prende ao que não reconhece. A ilusão das migalhas e a clareza da razão. Para o olhar distraído, até migalhas parecem banquetes. No entanto, o olhar estoico é treinado para enxergar além da aparência. Ele busca a essência das coisas. E quando se trata de afeto, esse olhar racional é fundamental. Aceitar migalhas de atenção, de presença, de respeito, é permitir que a ilusão nos alimente, enquanto a alma definha. A mente turva pelo desejo confunde restos com abundância, mas a razão, clara e disciplinada, nos convida a fazer a pergunta certa: o que estou aceitando como suficiente? É fácil cair na armadilha emocional de contentar-se com pouco, quando esse pouco vem de quem se deseja muito. Mas o estoico sabe que nada que se constrói sobre desequilíbrio pode florescer em paz. Migalhas não são sinal de afeto, mas de desinteresse disfarçado. Quem oferece pouco, sem disposição para mais, revela não sua falta de tempo, mas sua falta de intenção. E o mais perigoso disso tudo é que muitas vezes nos tornamos cúmplices do próprio abandono, tolerando o que jamais deveríamos aceitar. A razão é o farol do espírito. Ela nos protege dos enganos do coração impaciente e da mente que fantasia reciprocidade onde só há conveniência. Quando alguém oferece um afeto fragmentado, condicionado ou esporádico, é dever do ser lúcido fazer silêncio e observar. A verdade ou a manipulação? A construção ou manutenção de controle? O estoico não se move pela carência, mas pela percepção clara dos fatos. Ele recusa o papel de quem espera por sobras. Despertar dessa ilusão é ato de coragem. Enxergar que se está vivendo de migalhas exige lucidez e amor próprio, mas essa é a escolha do forte. Deixar o autoengano para trás e assumir a responsabilidade de cuidar de si. Porque quando a alma se contenta com menos do que merece, trai a própria natureza racional, que foi feita para caminhar com integridade e plenitude. Não aceite menos apenas porque é o que está sendo oferecido. O valor do que se recebe começa na clareza do que se escolhe tolerar. E o estoico escolhe sempre a verdade, ainda que ela doa, em vez da ilusão confortável que o mantém aprisionado. A solidão como caminho de autossuficiência. Na filosofia estoica, a solidão não é vista como castigo, mas como uma oportunidade sagrada de reencontro consigo mesmo. Estar só não significa estar incompleto, significa estar inteiro. Quem teme a solidão frequentemente se perde em relações vazias, mantendo-se preso ao pouco que recebe apenas para não encarar o espelho silencioso da própria existência. Mas para o estoico, a solitude é um campo fértil onde cresce a liberdade interior e a verdadeira autossuficiência. Viver de migalhas por medo de estar só é entregar-se à escravidão emocional.
é aceitar a presença do outro como anestesia para a própria insegurança. Porém, aquilo que é construído sobre o medo desmorona ao menor abalo. O sábio, por outro lado, acolhe a solidão como uma chance de fortalecer sua alma, limpar os excessos, escutar seus próprios pensamentos e caminhar com leveza, não por falta de opções, mas por consciência de escolha. A autossuficiência não é isolamento orgulhoso, mas maturidade emocional. É saber que a própria companhia pode ser agradável, rica e serena. O estoico não se apressa em preencher o vazio com presenças rasas. Ele prefere o silêncio que cura, a presença que consome. Porque o amor verdadeiro, quando vier, encontrará alguém que não está carente de si mesmo, mas completo em sua própria essência. Ao invés de temer a solidão, devemos temer a perda de nós mesmos em nome de vínculos frágeis. O estoico compreende que a maior tragédia não é estar só, mas viver rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se abandonado. A solidão, quando vivida com sabedoria, é o berço da clareza. Nela, renasce a dignidade, a força e a liberdade de amar, sem depender. Aprender a estar só é talvez o maior ato de independência espiritual. E quem aprende isso jamais aceitará migalhas apenas para escapar do silêncio. Porque no silêncio mora o autoconhecimento, e no autoconhecimento nasce a verdadeira paz. Valorize-se para amar com liberdade. Amar não deveria ser prisão nem moeda de troca. O verdadeiro amor, segundo a filosofia estoica, é aquele que nasce entre dois seres livres, inteiros em si mesmos, não carentes nem dependentes. Valorizar-se é a base para qualquer relação saudável, pois quem se conhece e se respeita não mendiga atenção, não implora carinho, não negocia a dignidade por permanência. A liberdade emocional começa no autoconhecimento e termina na coragem de ir embora quando o próprio valor não é reconhecido. O estoico entende que amar alguém não é submeter-se a essa pessoa, nem perder-se na tentativa de ser amado. Ele ama com plenitude, mas também com discernimento. Ele dá com generosidade, mas sabe quando a entrega se tornou sacrifício de si. A liberdade que o amor exige só é possível quando não há medo de partir, quando o afeto não se apoia na carência, mas na escolha mútua. Não se trata de controlar o outro, mas de controlar a si mesmo. Valorizar-se é o contrário de ser arrogante. É saber o próprio lugar e não aceitá-lo ser reduzido. É estar disposto a oferecer o melhor de si, mas jamais ao custo de desaparecer para caber na expectativa alheia. É manter a postura mesmo quando o coração se entristece, porque o estoico prefere sofrer com dignidade do que ser amado à custa da própria verdade. Ele não precisa ser amado para saber que é digno de amor. Quem se valoriza ama com leveza e exige, sem gritar, que o amor recebido tenha o mesmo peso e profundidade. Não há virtude em permanecer onde se é ignorado, nem honra em insistir onde não há troca. O amor verdadeiro, para o sábio, é aquele que preserva a liberdade do outro e, acima de tudo, a própria. Porque quem se ama de verdade não aceita migalhas e não vive à sombra de promessas vazias. A dignidade de amar começa pelo compromisso de nunca se abandonar. E o estoico, ao escolher a si mesmo com firmeza, torna-se capaz de amar o outro com verdade. Amor livre é amor inteiro. Aquele que floresce sem humilhação, sem carência e sem mendicância. A partir daí, o amor deixa de ser necessidade e torna-se escolha. Uma escolha entre iguais. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo te ajudou a refletir, curta e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. E não esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até já!